Bom dia, meus queridos amados irmãos, companheiros de jornada, companheiros de viagem, de vida, não é? É isso que nós somos no final das contas. Bom demais estar aqui junto com todos vocês para a gente poder louvar, engrandecer o nosso Deus e, como nós dizemos sempre, refletirmos sobre um texto bíblico que nos leve a uma melhoria de vida, a uma ideia, né, dos cenários em que a gente passa. E o que aquilo lá que foi vivido lá na Bíblia, né, tem a ver com o nosso dia a dia de hoje. Eu quero começar com uma observação. Que observação é essa? Veja bem, é engraçado isso, mas todos nós, depois que nós passamos de uma certa idade, não vou dizer qual é a idade aqui, mas todos nós que passamos de uma certa idade, adquirimos a mania, a tendência de vez em quando dizer a seguinte expressão: no meu tempo. É essa expressãozinha, né, que eu queria chegar. No meu tempo, né? Eu sempre tive algumas dificuldades com esse no meu tempo, porque parece assim que o tempo da gente já passou, né? E o tempo presente não é o tempo da gente. Mas é como se nós tomássemos para nós a posse em um determinado período da vida, que nós transformamos esse período em nosso tempo, né? Normalmente, quando a gente se refere no meu tempo, a gente está se referindo ao período da gente da adolescência, da juventude, momentos em que nós elegemos como se fosse uma fonte de sabedoria, onde nós aprendemos a tomar decisões ali, aprendemos a ter conhecimento de coisas ali naquele tempo, e a gente arrasta aquele conhecimento e aquela sabedoria daquele tempo para o restante da nossa vida no dia a dia. Desse tempo nós lembramos com muita saudade até, com desejo de querer revivê-lo, porque muito aprendizado aconteceu naquele tempo. E aventuras também inesquecíveis também foram palco, né, da existência desse tempo que nós estamos falando com os irmãos. Enfim, é um tempo com o qual nós nos identificamos, não é verdade? O texto que nós vamos utilizar hoje para fazer a nossa reflexão, ele começa exatamente com essa expressão, a expressão que diz assim: no tempo do rei Herodes. No tempo do rei Herodes. Eu estou falando de Mateus, capítulo de número 2. Na verdade, o texto completo diz assim: Jesus nasceu em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes o Grande. Mas o que significa, na verdade, ter nascido e vivido no tempo do rei Herodes? O que isso significa no fundo? Quem foi o rei Herodes? Por que Jesus tinha que nascer exatamente nesse tempo onde esse sujeito era o rei dos judeus? E como foi esse tempo do rei Herodes? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E vai falar sobre esse tema que se chama Natal, lições que só se aprende no tempo que o mal governa. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Confesso que não é um tema assim muito digerível, né? Muito agradável, né? Mas é exatamente esse, Natal, lições que só se aprende no tempo que o mal governa. Porque de vez em quando o mal governa o mundo. E aliás, a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, onde nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 8, e depois nós vamos fazer uma leitura do versículo 13 até o versículo de número 16. Nos diz assim esse texto bíblico: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele.
E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, perguntou exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera para aqueles homens. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Vamos pular agora? Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e tua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, que haviam nascido em Belém, em todos os seus contornos também, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque ele já não existe. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo. Pai amado e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença e nós te pedimos que o Teu Divino Espírito Santo tome conta deste lugar nesse instante. Que Ele fale aos nossos corações, individualmente, que nós possamos extrair da Tua palavra as lições que precisamos aprender para colocar em prática em nosso dia a dia. Que nós possamos entender que quem vai ministrar nessa manhã não sou eu, Pai, mas é o Teu Divino Espírito Santo, é a Tua voz que vai ser ouvida nesse momento. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, faz-me apenas instrumento em Tuas mãos. E muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente começar a falar dessas lições que a gente só aprende quando o mal está governando, é importante a gente situar também qual foi esse tempo de Herodes, cronologicamente falando. Veja bem, Herodes ele nasceu cerca do ano 73 antes de Cristo. 73 antes de Cristo. Herodes ele não era um judeu, ele era um idumeu. E essa família dele terminou sendo conquistada pelos judeus e se tornou judeus não por raça, mas por religião. E essa família governou durante um certo tempo até que houve um racha nessa família. E nesse racha, os irmãos ficaram separados. E Herodes ele resolveu, na verdade, buscar apoio dos romanos. E ele busca esse apoio dos romanos, ele tem esse apoio dos romanos. E mais ou menos no ano 40 a.C., ele passa a governar com esse título de rei dos judeus que foi dado para ele pelos romanos, até o ano 4 a.C., que é quando ele morre. Provavelmente, inclusive, na nossa cronologia mundial, né, nós temos uma defasagem de 4 anos aí em relação ao ano 0, que seria o ano do nascimento de Jesus Cristo também. Mas isso é uma conversa para outras histórias aí que a gente tem que conversar depois. Herodes ele teve cerca de 10 mulheres. O homem era ativo. Ativo nessa área de casamento, né? Mas Fábio Júnior teve 7 casamentos, se eu não me engano, né? Fábio Júnior não está muito longe. 6 foi? Tem gente aqui que conta os casamentos de Fábio Júnior fielmente, tá? Enfim, né? Mas enfim, 10 mulheres, inúmeros filhos,
Desses filhos, 4 se tornam herdeiros principais dele. Um que se chama de Herodes Antipa, Herodes Arquelau, Herodes Agripa I e Herodes Filipe. Esses são os 4 principais filhos dele. Mas eu queria dizer aos irmãos que Herodes é o camarada que poderíamos dar a ele, com certeza, talvez o título de pior ser humano que já existiu. É por isso que eu disse para os irmãos que essa mensagem de hoje está muito pesada para mim. Parece que eu estou carregando ela nas costas com muito peso. Na verdade, eu nunca na minha vida de pastor parei para pregar sobre Herodes. É uma figura central, né, dessa época de Natal. A gente sabe disso. Mas a gente quase nunca se aprofunda em entender quem foi esse homem, como foi vivida a vida deste homem. Ele poderia, sim, com certeza, talvez ser o ganhador do título, o pior personagem histórico que a Bíblia fala, tá? Então, quais são as lições que nós aprendemos no tempo em que o mal, representado aqui por Herodes, governa? Primeira lição é que é mais fácil conquistar cidades, territórios, distritos, do que conquistar corações. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. É muito, mas muito mais fácil alguém conquistar cidades, territórios, distritos, do que conquistar verdadeiramente corações. Preste bem atenção. No momento em que Herodes, no ano 40 a.C., 40 anos antes de Cristo nascer, tá certo? Ele recebe esse título de rei dos judeus. Ele assume esse título, que era uma coisa meio que esvaziada. Os romanos já dominavam, tal, mas assim, está muito tumultuado lá na Palestina, na Judéia, então vamos nomear um cara como rei. Esse aqui sempre foi muito fiel a gente o tempo inteiro, vamos nominá-lo como rei lá, para ver se ele bota ordem nas coisas. Só que o danadinho, realmente pegou esse título de rei com todo o afinco possível, e em 3 anos ele já tinha dominado completamente todo o território, arrumado todo o território, já tinha derrotado o opositor dele, que era Antígono, e já tinha executado Antígono também. Ou seja, ele já tinha arrumado essa casa completamente com 3 anos de reinado. E daí em diante foi sua conquista após conquista. Todos os territórios, distritos ao redor de Jerusalém, de Belém, ele recuperou, organizou, estruturou, avançou as fronteiras, recuperou as fronteiras que tinham sido perdidas para um tal de Alexandre Janeu, de forma que o território da Palestina estava todo e completamente arrumado e organizado pouco tempo depois de tudo isso. Ou seja, ele foi um camarada muito diligente, muito seguro, muito firme. Ele é essa figura que está aqui atrás de mim. Para quem não viu ainda, apresento o retrato do Herodes. Os últimos a serem conquistados nesse avanço dele foi uma família tradicional judaica chamada de Asmoneus, ou Asmonianos. E essa família tinha governado antes dele Israel. Aí o que acontece? Ele começa a conquistar essa família em etapas. Primeira etapa, ele casa com uma moça dessa família chamada de Mariâmine. Teoricamente, esse casamento selava a paz entre as famílias. Não haveria oposição. A família que tinha governado antes e agora o rei dos judeus, que era Herodes. Perfeito? Ok. Era um casamento de conveniência, de arrumação, mas que satisfazia as coisas. Porém, todavia, contudo, esse foi só o primeiro passo para ele conquistar essa família. O segundo passo foi ele ir matando um por um todos os membros dessa família. Um por um. Começando com os cunhados.
Eu acho que o pessoal tem rixa com cunhado, né? Há muito tempo, né? Enfim, esse negócio de cunhado não fecha muito já há algum tempo, né? Enfim, começando com os irmãos da Mariâmine, ele começou a matar todos os membros, todos os parentes desta família. E em terceiro lugar, para fechar essa conquista totalmente, Herodes ele manda matar a própria esposa Mariâmine. E além de mandar matar a própria esposa Mariâmine, ele também manda matar os 2 filhos que teve com ela. Estes 2 filhos que ele tinha tido com ela, ele tinha mandado para Roma para estudarem e voltarem preparados, teoricamente, para governar. Mas só que alguém disse assim para ele: olha, esses meninos quando voltarem, vão voltar muito mais inteligentes do que você. E eles vão representar um perigo para você. Herodes não tem dúvida, manda matar. Quem, na verdade, se atravessasse na frente dele, que representasse uma espécie de risco ao seu poder, à sua coroa, ao seu reinado, com certeza só tinha um destino: morrer. Herodes ele foi um indivíduo violento, sanguinário, acostumado a lidar com a força, acostumado a lidar com exércitos, insensível, incapaz de estabelecer qualquer tipo de relação afetiva com qualquer pessoa que fosse. Não tinha boquinha com ele, como a gente diz hoje aqui. No entanto, esse indivíduo frio, sanguinário desse jeito, é um camarada que ele lutou até o final da sua vida por conquistar ou tentar conquistar o coração do povo judeu, coisa que ele nunca conseguiu. Principalmente, não teve êxito nisso, porque jamais o povo judeu perdoou o que ele fez com a família dos Armoneus. Jamais perdoou. Então, ele é um indivíduo que representa essa facilidade de você conquistar o que é material, como cidade, territórios, distritos, a força, mas ele nunca conseguiu conquistar o coração das pessoas. De jeito nenhum. Eu poderia resumir isso dizendo assim: coração, afeto, amor, respeito não se conquistam impondo terror, medo, não. Castigo, censura, não se conquista corações com essa metodologia. Não é o modo apropriado de se conquistar corações em hipótese nenhuma. Não se abre a porta de nenhum coração com uma chave de ferro. E não se faz nascer um amor a fórceps. Não se faz. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Se você quer conquistar o coração de alguém, não será impondo medo. Não será impondo terror. De jeito nenhum. A gente tem em nosso país hoje uma condição em que certas pessoas que usam o poder estão incapacitados de saírem na rua, vivendo exatamente uma situação como essa. Porque a metodologia que estão usando para conquistar o povo tem sido a fórceps. E isso não funciona. Entende? Enfim, seja Herodes lá, sejam autoridades aqui, sejamos nós mesmos no nosso dia a dia, entenda que amor, carinho, respeito, nós não conquistamos abrindo o coração das pessoas com chave de ferro, e muito menos tentando fazer o parto do amor a fórceps. Não dá.
não se resolve. Essa é a primeira lição que a gente aprende desse texto. A segunda lição que nós vamos aprender desse texto é que, por maior que seja a prosperidade, ela não apaga as marcas da crueldade praticada por cada um de nós. Vou dizer de novo. A prosperidade, por maior que ela seja, ela não apaga as marcas da crueldade. Não apaga. Veja bem, por incrível que pareça, talvez nunca tenha havido na história de Israel um governo tão bem sucedido quanto o de Herodes. Não, nenhum. O governo de Herodes ele foi próspero, dinâmico, rico, pragmático, assertivo, resolutivo, fantástico. Se fosse fazer um comparativo com os governos de antes e com os governos de depois, ele ganharia, Moisés, em todos os índices que pudesse fazer comparativo. Ele teria melhor desempenho. Foi um governo de altíssimo desenvolvimento econômico, apesar dos impostos serem bastante altos para aquele padrão daquele momento, daquele instante. Contudo, o crescimento do governo dele tanto se deu dentro da Palestina quanto fora da Palestina. E foi fantástico. Ninguém se comparou a Herodes em termos de construção. Herodes ele construiu o palácio de Massada, o palácio de Jericó, o palácio de Ascalon e muitos outros palácios menores, mas não de sua menos importância. Só aqui eu citei 3 grandes palácios em 3 grandes cidades. Mas além disso, Herodes construiu ginásios, aquedutos, casas de banhos, fontes, colunatas, mercados, edifícios públicos e tudo mais que você puder imaginar para uma organização governamental. O cara foi bom em construção. Foi muito bom em construção. Não tem comparativo com ele de jeito nenhum. O Ministério da Infraestrutura funcionou perfeitamente. E além disso, Herodes reconstruiu a cidade de Samaria, que deu o nome de Sebastes, em homenagem a um imperador romano, e construiu do zero a cidade de Cesareia Marítima, com um porto e tudo. Era o cara. E essa cidade passou a ser, na verdade, uma das principais cidades da Judéia em termos de porto marítimo. Este foi Herodes. Mas para fechar com chave de ouro, Herodes não só construiu todas essas coisas que eu acabei de dizer para você, mas Herodes, chamado de Herodes o Grande, ele construiu templos. Ele construiu um templo para o imperador Augusto, ele construiu um templo para um deus chamado Baal-Sami, ele construiu um templo para o deus Apolo na cidade de Rhodes também. 3 obras fantásticas. Mas, pasmem vocês, o templo mais perfeito, mais maravilhoso e mais fantástico que ele construiu foi o templo de Jerusalém. Um templo que superou, e em muito, o templo de Salomão, que tenha sido já o templo, né, do passado. Mas Herodes não economizou nisso. E fez com certeza o templo mais bonito que Jerusalém já teve até hoje. Tão bonito que se criou um ditado em relação a esse templo que circulava na boca das pessoas, que dizia assim: quem ainda não viu o templo de Herodes, ainda não viu o que é belo. Quem ainda não viu o templo de Herodes, ainda não viu o que é belo. Olha aqui o tamanho da obra. Imagina aí o tamanho da obra.
O templo parece mais uma cidade do que verdadeiramente um templo. Fantástico. Extraordinário. Eu fiquei pensando na igreja que construiu um templo lá em São Paulo, que colocou o nome do templo, o Templo de Salomão, né? Eu acho que era assim, a pretensão talvez fosse colocar Templo de Herodes, mas pegaria mal, né? Pegaria muito mal, então é melhor retroagir e ficar com o Templo de Salomão e não com o Templo de Herodes. Mas o de Herodes foi maior e mais bonito e mais fantástico do que o templo ainda de Salomão. E além de todos esses feitos de construção, durante o reinado de Herodes, ele teve paz completa na terra. Não havia guerra, não houve guerra. E além do mais, ele ainda conseguiu debelar o banditismo que havia, combater o banditismo que havia. Durante a escassez de trigo, ele distribuiu trigo gratuitamente para todo mundo, ninguém passou fome no reinado dele. E pasme vocês ainda, além disso tudo, ele fez vestes para os mais pobres e distribuiu as vestes com os mais pobres. Ministério de Ação Social de vento em popa, Moisés. Pois é. Contudo, se por um lado havia essa maestria no cuidado administrativo, inimaginável de tudo que já se tinha visto anteriormente. Se existia desse lado, parece que uma terra que emana leite e mel, do outro lado, no lado posterior, oculto, havia um requinte de crueldade que ultrapassava todos os limites do absurdo. Todos os limites do absurdo. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Primeiro exemplo. Ao assumir o reinado, Herodes simplesmente mandou matar todos os sacerdotes. Ele acabou com o sinédrio. Acabou completamente com o sinédrio, que era composto por 70 sacerdotes. Reelegeu novos sacerdotes, segundo ele, e para ser da confiança dele. Imagine quem seria capaz depois disso rebelar-se contra um homem que elegeu. Tá doido, né? O destino do que era antes dele do passado estava bem fresquinho na mente, né? Para o camarada desistir e fazer alguma rebelião contra Herodes. Mas o requinte de crueldade continua até o final da sua vida. Poucos dias antes de morrer, na verdade 5 dias antes de morrer, Herodes manda executar mais um dos seus filhos. Mais um dos seus filhos é morto. Surgia nessa época até um ditado que dizia assim: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Porque os porcos Herodes respeita mais do que os próprios filhos. E o requinte de crueldade não só chega até a beira da morte dele, mas passa para o pós-morte dele. Você sabe o que Herodes faz no momento que ele está prestes a morrer? Ele ordena que de cada família nobre, um nobre seja morto na hora que ele morrer, após a morte dele. O requinte de crueldade não só fica durante a vida, mas ele quer que o requinte de crueldade passe para após a morte dele. Então ele já deixa das famílias dos mais nobres, já certo, aqueles que já estão condenados para morrer no dia que ele morrer. Sabe para quê, minha gente? Para garantir que houvesse lamento e choro no dia que ele morresse. Felizmente, essa ordem não foi cumprida. Felizmente, essa ordem não foi cumprida após ele morrer. O que eu quero dizer com isso, meu irmão,
Lições que se aprendem no tempo que o mal governa. Por maior que seja a prosperidade, por maior que sejam os benefícios sociais de um determinado governo, isso não apaga o requinte de crueldade de um governo. Quando esse governo é uma expressão do mal, do maligno. Terceira lição que nós aprendemos é que o amor ao poder não é a mesma coisa do poder do amor. Entenda bem o que eu estou dizendo. O amor ao poder, o agarrar-se ao poder, o querer sustentar-se no poder a todo custo, como Herodes fazia, esse amor ao poder, ele jamais será igual ao poder do amor. Herodes era um sujeito supersticioso, que ele acreditava no poder dos astros. Por isso, quando os magos invadem Jerusalém, com aquela história de que estavam seguindo uma estrela, e que essa estrela representava, na verdade, o nascimento do rei dos judeus, você imagina o efeito que isso teve dentro desse homem? Imagina? É claro que ele aí, diz o texto, ele se perturba e se perturba muito. Chama esses homens em secreto, procura saber deles o que foi que houve, aonde foi que houve, de que maneira foi que eles souberam daquilo dali. E daí em diante, Herodes, que tinha um amor ao poder e já tinha praticado todo e qualquer tipo de crueldade, como eu acabei de relatar para os irmãos aqui, é claro que ele faria de tudo para não perder a coroa dele enquanto rei dos judeus. Em retrospectiva, Herodes já tinha passado por cima de Antígono, tinha vencido e executado Antígono. Herodes já tinha passado pelo poder, pelo amor ao poder, já tinha passado por cima do Sinédrio, já tinha morto todo o Sinédrio, mais uma chacina. Pelo amor ao poder, ele já tinha passado por cima de todas as relações familiares, mandando matar a família inteira da mulher dele, inclusive os próprios filhos. Agora, esse homem não seria capaz de mandar matar um recém-nascido? Fichinha fazer isso. Entende o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, por amor ao poder, ele seria capaz de matar um recém-nascido, 10, 20, 30, 40 recém-nascidos, como o fez, como o ordenou. E mais ou menos na matança das crianças, a gente tem um número que vai ficar, não em milhares, né, como alguns dizem por aí, mas vai ficar pelo menos, porque Belém é uma cidade pequenininha e os seus arredores, mas vai ficar pelo menos entre 20 e 40 recém-nascidos que são tomados e mortos na frente de pai e de mãe. Porque ninguém tinha respeito de levar e matar escondido pelos sentimentos de ninguém, não. Nós estamos falando de crianças de 2 anos de idade, igual a Bentinho aqui. Quando eu estava lendo isso ontem, e tendo esses insights, eu me lembrava de Bentinho, dizia, meu Deus do céu, quanta maldade, quanta crueldade. Mas para Herodes, se isso é impensável para mim e para você hoje, se isso para mim e para você é impensável, isso não representava nada para Herodes, que tinha mandado matar 2 dos seus filhos. Já tinha mandado matar 2 dos seus próprios filhos. Nessa hora, ontem à noite, eu tive que parar, respirar. Porque nós não estamos falando de uma novela aqui, nós estamos falando de uma história real, de pessoas reais.
que sofreram isso na pele. Não é fácil, não. E eu me senti ontem à noite entrando na mente de um psicopata. E aí eu entrar na mente de um psicopata, eu digo, peraí, eu tenho que parar e dar uma respirada. Felizmente eu estava sozinho em casa ontem à noite nessa hora. Penetrar na mente de um serial killer não é fácil. E talvez o pior de todos, de toda a história. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu dava essa respirada diante dessa coisa tão forte que me tomava, me veio uma outra imagem à mente, que é a imagem que traduz não o amor ao poder, mas o poder do amor. E aí me veio à mente, ontem à noite, a imagem de Jesus Cristo preso na cruz. Aquela multidão lá embaixo, Jesus olhando para aquele povo que o tinha aprisionado, que tinha cuspido nele, que tinha batido nele, que tinha ferido ele, que tinha colocado uma coroa de espinho nele, que tinha crucificado ele. Ele lutava para respirar, porque o corpo cai, a pessoa tenta puxar-se para respirar e morre asfixiado numa cruz. E eu lembrava dessa imagem de Jesus olhando lá para baixo para aquelas pessoas e dizendo aquela frase que realmente eu ainda não entendo, eu preciso entender. Aquela frase que diz, Pai, perdoa-lhes. Até aí eu entendo. Mas eu não entendo quando ele diz assim, porque eles não sabem o que fazem. Aí é difícil para mim engolir, enquanto pastor. Porque para mim eles sabiam o que estavam fazendo. Eles podiam não saber que aquele homem era o Filho de Deus. Mas que eles sabiam o que estavam fazendo de mal e de ruim, sabiam. Mas Jesus é capaz de dizer essa frase olhando aquela multidão e dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Você entende agora o que é o poder do amor? Mas aí me veio ontem à noite uma terceira imagem, que talvez tenha sido pior do que as duas primeiras. A terceira imagem que me veio à mente foi eu imaginar que no pé daquela cruz podia estar Herodes, olhando para Jesus, se ele não tivesse morrido. Imagine, irmãos, Jesus preso naquela cruz, sofrendo horrores, lutando para respirar a pulso. E ele olhasse para baixo e visse Herodes, sabendo de tudo de mal que Herodes tinha feito. Tudo de mal que Herodes tinha feito. E ainda assim, Jesus seria capaz de olhar para ele lá embaixo e dizer, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Você sabe o que é isso? Isso é o poder do amor. O amor, ele tem um poder que é muito, mas muito maior do que qualquer coisa nessa terra. O poder do amor de Deus por cada um de nós não tem comparativo, minha gente. Não tem como entender. É como a Bíblia diz, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada a ver, nada que se sirva de parâmetro para a gente entender o poder do amor de Deus por cada um de nós. Por isso, meu querido irmão, entenda, nada se compara ao amor de Deus por nós. Jamais o amor ao poder será igual ao poder do amor em nossas vidas. Concluindo, você entende agora que existem lições
que nós só aprendemos no tempo que o mal governa. Entende? E aqui eu digo, quando eu digo aqui, no tempo que o mal governa, não estou me referindo só aos Herodes da vida, não. Eu estou me referindo ao maligno mesmo. Porque tem hora que o maligno governa o mundo, as nações e as pessoas. Um outro momento muito sério disso foi Hitler. Não tenha nem a menor dúvida disso. Você entende agora que para nós, matar criancinhas de 2 anos de idade é um ato impensável, mas para Herodes, que estava acostumado com carnificina, aquilo não era nada? Mas existe uma terceira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que na expressão que deu origem a essa reflexão, quando eu a pensei pela primeira vez, nasceu Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes. Aquele tempo era o tempo de Herodes. Mas aquela palavra tempo ali no grego, não é a palavra cronos, no sentido de cronológico, de tempo, esse tempo que a gente vive nele. Não é a palavra kairos, que significa o tempo apropriado, o tempo de Deus onde as coisas acontecem. Mas é uma terceira palavra tempo que eu nem conhecia direito. Conheci essa semana quando estava estudando para fazer essa mensagem, que é a palavra emera, ou emera, que no grego ela significa o intervalo de tempo entre o amanhecer e a noite. Significa simplesmente um período, talvez no máximo de 24 horas. Período definido, curto, quase nada. Aquilo que nasce e morre no mesmo dia. Essa palavra no português vai dar origem a uma palavra que a gente usa muito, chamada efêmero. O que é o efêmero? É algo que só dura um dia. Isso é efêmero. Então, se a gente for ler literalmente aquela expressão do versículo 1 aqui, nasceu Jesus em Belém da Judéia, a gente poderia completar dizendo assim, na efemeridade de Herodes. Meu amigo, meu irmão, meu querido, o tempo de Herodes, o tempo do governo do mal, não é para sempre. É apenas um breve espaço de tempo. É uma efemeridade. É um tempo efêmero, é um quase nada que a gente precisa ter fé para resistir, para aguentar, para saber que existem lições que a gente precisa aprender com esse tempo do governo do mal, mas que a gente ultrapasse esse governo do mal com o poder do amor, porque esse é infinito, esse não tem comparativo. O mal, ele é passageiro, ele não é eterno. A gente começou essa história aqui, o texto que nós lemos no início, começa com Herodes bonzinho, né? Governando em Jerusalém, tranquilo. Chegam os magos, ele chama o pessoal, tem a reunião, manda embora, diz que quer ser avisado. Quando ele percebe que não vai ser avisado, ele se irrita, se enfurece, manda, num ato de absoluta injustiça, matar todas as crianças de menos de 2 anos que haviam nascido. Só que Jesus já tinha fugido. Já tinha saído dali para o Egito.
E o texto que começa com Herodes bonzinho, termina dizendo assim: pode voltar, Jesus, porque aquele que buscava te matar, ou aqueles que te buscavam te matar, e eu tenho uma teoria para que o autor de Mateus tenha colocado aqueles e não aquele, é porque ele estava se referindo não só a Herodes, mas ao maligno, ao diabo mesmo, era aqueles, porque o diabo estava dentro de Herodes com certeza absoluta. Termina o texto dizendo assim: olha, aqueles que queriam te matar já não vivem mais. Agora você sabe qual é a quantidade de tempo entre a visita dos magos, Herodes bonzinho, e a morte de Herodes? Parece que Jesus passou uma eternidade no Egito, né? Não. O tempo entre uma coisa e outra é 3 meses. Herodes, que estava bonzinho, 3 meses depois, está morto. E com uma morte trágica e absolutamente cruel. Herodes morre de 3 doenças. Uma chamada de hidropsia, que é um tipo de barriga d'água, no bom nordestino aqui. Uma doença aviltante que o pessoal não nomina. E a terceira é gangrena na genitália. Os sintomas eram terríveis: coceira intensa, convulsão, falta de ar. Os sintomas são tão terríveis que o próprio Herodes tenta cometer suicídio e não consegue. E ele bebe o cálice de fel até o último instante. A partir do momento que ele mexe com as crianças, ele só tem 3 meses de vida e mais nada além disso. A gente pode concluir dizendo assim, que nada do que Herodes fez de bom, e vocês viram aqui que eu deslanchei bondade em muita coisa que ele fez, né? Nada que ele fez de bom foi maior do que sua maldade. Entende isso? Nada que ele fez de bom foi maior do que sua maldade. O nome Herodes, eu quero dizer isso para finalizar, ele é um nome de família, ele não é um nome pessoal. É como se fosse o sobrenome de uma família. E o nome Herodes significa heróico. Então, se a gente vai ler o nome dele literalmente, a gente leria assim: heróico, o grande. Heróico, o grande. Eu tenho certas reservas contra essas pessoas que se autodenominam grande, né? A gente tem um sujeito no passado chamado de Alexandre o Grande, né? O Grande. Existem outros Alexandres hoje que acham também que são o Grande. Herodes o Grande. Eu diria para vocês o seguinte, traduzindo: heróico e grande é o amor. Heróico de verdade e grande é o amor. Heróico e grande de verdade foi Jesus morrendo naquela cruz, por o amor que teve por mim, por você e por cada um de nós. Meu irmão, não se preocupe com os governos do mal. Eles têm prazo de validade. O mal não dominará nunca jamais a vida dos servos de Deus. Os servos de Deus, eles têm o testemunho heróico
do amor de Jesus por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.